pede pratinho, aí eles conseguem comer em casa já. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos lá? Então. Essa é a Tânia. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês aqui nesse nosso encontro. E hoje eu estou aqui, não como atriz. Eu vim apresentar a Maria Quitéria. Vejam só, feminista assim, né? Maria Quitéria, vestida com um uniforme militar, com um jeito de independência, mas não a feminina. Ela lutou pela nossa independência no batalhão de voluntários de Dom Pedro, num momento onde mulheres jamais poderiam formar farda, segurar um fuzil. E ela, desde pequena, nunca teve muita afinidade com brincadeira de casinha, de boneca. Algo dela era diferente desde pequena. Mas aos 10 anos, a mãe dela morreu. E ela passou a não brincar de casinha, mas cuidar de seus irmãos. Crescendo, quando seu pai já estava no 3º casamento, ela era extremamente rejeitada pelo seu jeito independente. Então, ela decidiu que aquele ambiente não era para ela e pediu ao pai: eu quero me alistar. Seu pai disse não. Não havia essa possibilidade. Ela fugiu, pegou as roupas do cunhado e se alistou com um nome de homem. Foi brilhante, a melhor atiradora. Mas o seu pai descobriu o que ela tinha feito e foi até o quartel. Falou para o capitão que ela era uma mulher e não o soldado que ele tinha aceito no quartel. Pediu para que ela fosse dispensada, mas ela já havia se tornado a melhor atiradora do batalhão. E ao invés disso, o capitão a nomeou como atiradora. E ela passou, inclusive, a ser da guarda de Dom Pedro, lutando pela independência ao lado dele. A partir de um tempo, Dom Pedro deu uma medalha por ela ter sido tão brilhante atiradora e mandou uma carta para o pai, dizendo que a perdoasse por ter mentido, saído de casa e se tornado uma militar. Com a aceitação de seu pai, ela retornou para casa. Casou-se e morreu no anonimato. Muito bom. Como é teu nome? Catarina? Catarina. Catarina? Ah, Quitéria, a história dela é parecida com qual? É a nossa Mulan? Não parece? Não parece a nossa Mulan, né? Mulheres, eu sei que algumas de vocês é a primeira vez que estão nos dando a honra de estar aqui. Possivelmente conhecem pouco do Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos um grupo fundado há 9 anos, muito pouco tempo, para termos hoje 112 mil mulheres. Somos o maior grupo apartidário deste país.
O grupo foi fundado, então, há 9 anos, por 40 mulheres, lideradas pela Luísa Helena Trajano, empresária, que é a presidente do nosso grupo. Essas 112 mil mulheres, mais que 112 mil, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver, 112, 425, sempre correndo aquele número, né? Nós estamos organizadas em núcleos, somos 155 núcleos no Brasil e no exterior. Temos presença no exterior em 25 países, nos 5 continentes. E nós não reinventamos a roda, né? Nós lutamos por causas que já estão aí estabelecidas. E nós temos 20 causas conduzidas por comitês. Então, esse lugar onde nós estamos é a sede do Grupo Mulheres do Brasil. A turma de São Paulo, aqui a gente diz que a gente está no núcleo central. E nós, Vanessa, Mariângela, Tânia, nós somos do Comitê Vozes, né? E o propósito do Comitê Vozes é abrir espaço para que a mulher solte a sua voz e ela seja protagonista da sua própria história. E junto com as demais causas aqui do grupo, a gente consiga transformar esse país, né? Construir um país mais solidário, igualitário, defendemos a igualdade de gênero, defendemos a igualdade racial, lutamos contra a violência contra a mulher. Aproveito para dizer que no próximo domingo, às 9 horas, faremos a caminhada de combate, de conscientização para o combate à violência contra a mulher. A turma de São Paulo vai sair lá da Praça Charles Miller. E esse mesmo evento estará acontecendo em outras cidades do interior de São Paulo, em outros estados e fora do país. Então, é um grande movimento que vocês já estão convidadas. Vistam-se de laranja, que essa é a cor do movimento, e venham caminhar conosco. Muito bem, então, feitas as apresentações, vamos tratar do tema feminista, sim, e vamos começar de um jeito bastante longo, né? Eu quero apresentar a Késia Paz, que fará uma apresentação. Ela é musicoterapeuta, arte educadora e artista visual. Tem um currículo gigante aqui, e por conta do tempo, Késia, eu não vou falar. Então, por favor, assuma. Oi, gente. Boa noite. Bom, queria começar agradecendo, né, ao convite. É muito bacana, né, poder saber, né, que existem esses espaços, desses encontros. Até comentei com a Vanessa que hoje é um dia de ações, né, que eu estou tendo. Eu estava num outro espaço, lá na Zona Leste, outro extremo, também com mulheres. E aí a ideia, né, desse convite é poder compartilhar um pouco também, né, dessas formas de encontros entre mulheres e de cuidado entre mulheres, né, possíveis. No meu trabalho como musicoterapeuta, eu atuo desde 2016 com grupos de mulheres em diferentes contextos, e o que a gente faz, principalmente, é se juntar e fazer som, fazer música, fazer arte. E, através disso, a gente vai possibilitando, né, novas formas de expressão, né? Acho que é muito simbólico, né, o Comitê Vozes, né, trazer essa proposta, porque é justamente um dos principais eixos, assim, do que eu venho fazendo, no sentido de fato, possibilitar, né, que mulheres, muitas vezes silenciadas, possam colocar para fora suas vozes, né, entrar em contato com o próprio corpo e se relacionar com a música, e através disso criar rede, né, se fortalecer. E como o tempo é super curto, né, eu queria poder mostrar, né, com mais tranquilidade um pouquinho disso, mas a gente vai adaptar aqui, beleza? Uma experiência rápida para pincelar e mostrar para vocês um pouco de como isso funciona na prática e um pouco do que a gente vem fazendo, beleza? Mas aí eu vou pedir, né, fazer um convite para todas vocês, que vocês me apoiem nesse momento, que eu não vou fazer isso sozinha, vou precisar aí das vozes de todas vocês,
Beleza? Vocês topam? Vai ser tranquilo, né? Não tem certo, não tem errado, é pra gente experimentar e colocar a voz pra fora, beleza? Aí eu vou convidar, se vocês se sentirem à vontade, para se levantar, pra gente dar aquela chacoalhada no corpo. Eu vou ficar sem microfone, todas me ouvem, né? Sim. Vamos lá. Tem aquela mexidinha, assim. Cada uma tem o seu jeito, né? Tem gente que gosta de se espreguiçar, né? Pode espreguiçar, dar aquela esticada, pra gente lembrar, né? Que a gente tem esse corpo aqui. Às vezes a gente esquece. A gente tá o tempo todo com ele, a gente esquece. Que existe, tá aqui, que tem necessidades. Então, use esse tempinho para também fazer esse mapeamento, né? De que parte do corpo às vezes está precisando de um cuidado, de uma atenção, certo? Vamos lá. E, gente, é o seguinte, vocês conhecem um bichinho aí chamado cigarra? Conhece? Conhece. E esse bichinho, assim, ele é conhecido por ser... Qual é a característica desse bichinho aí? Você faz barulhos bem chatos. É chato? Cigarra canta, mas é preguiçosa, barulhinho. Cada amiga que faz todas as coisas. Tá, mas vamos focar aqui na parte que a cigarra canta, né? A cigarra canta. E aí tem uma canção que eu gosto bastante, depois vocês, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem procurar. Que é interpretada pela Elza Soares, maravilhosa, que chama Cigarra. E aí eu vou trazer um pouquinho dessa canção aqui pra gente brincar com ela, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar um trechinho dessa canção e vocês vão ser o meu eco, tá? Então vocês vão ter que imitar aí e aprender essa melodia junto comigo, beleza? É simples, eu vou cantar, vocês repetem, né? Beleza? Sim. Bora? Bora. Então vou começar só voz trazendo. Então, é assim. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Vocês. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Boa. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Vamos, simples. De novo. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Você vai um pouquinho aí, tá? E aí a gente junta tudo. Eu vou puxar, vocês vêm comigo, tá bom? Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Cigarra cantou, me encantou, me encantou. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, Me encantou. me encantou. Deu pra pegar um pouquinho, beleza? Agora a gente vai pegar essa estrutura aí, esse pedacinho, e a gente vai brincar um pouquinho com ele. E aí, quem quiser, quem se sentir à vontade, vai se voluntariar para compartilhar o seu nome. E aí a gente vai cantar o nome dessa mulher, né, que tá aqui. E, enfim, você pode vir aqui na frente, fazer o que quiser, dançar, ou ficar no lugar mesmo.
Mas a ideia é que a gente pense, né? Cada uma, a gente vai conseguir fazer o nome de todas, mas que também esse nome represente, né? Várias outras mulheres, enfim, de maneira mais ampla. E que, de alguma forma, essa representação, né, contemple a gente também, né? A gente se tenta representar, tá? Então, vai funcionar assim. Por exemplo, vou mostrar comigo. Quando a Késia cantou, clareou, clareou. Quando a Késia cantou, me encantou, me encantou. Quando a Catarina cantou, clareou, clareou. Cantou, e cantou. Quando a Vanessa cantou, quando a Vanessa cantou, clareou, clareou. Quando a Vanessa cantou, me cantou. Quando a Gisele cantou, clareou, clareou. Quando a Gisele cantou, me cantou. Quando a Gisele cantou, clareou, clareou. Quando a Gisele cantou, me cantou, me cantou. Quando a Camila cantou, quando a Camila cantou, quando a mulherada cantou, clareou, clareou. Quando a mulherada cantou, clareou, clareou. Quando a mulherada cantou, Lisa! Peraí. Quando a Lisa cantou, clareou, clareou. Quando a Lisa cantou, me cantou. Quando a Michele cantou, clareou, clareou. Quando a Michele cantou, me cantou, me cantou. Quando a mulherada cantou, clareou, clareou. Quando a mulherada cantou, me cantou, me cantou. Quando a mulherada cantou, clareou, clareou. Quando a mulherada cantou, me cantou, me cantou. Só a voz agora para fechar bonito, bem alto, bem forte, hein? Quando a mulherada cantou, clareou, clareou. Quando a mulherada cantou, me cantou, me cantou. Quando a mulherada cantou, clareou, clareou. Quando a mulherada cantou, me cantou, me cantou. Bom, gente, obrigada por terem topado. É isso, a musicoterapia é muito sobre isso, é sobre a gente recriar formas de interagir com a música, sem certo, sem errado, né?
com a livre expressão ali acontecendo. E é isso, né? Quando a gente canta, clareia, né? Então, que a gente possa fazer valer aí as nossas vozes. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Kézia, maravilhosa. Bom, agora, para a gente entender um pouquinho mais da luta feminina aqui no Brasil, a Tânia e a Elis elas vão para uma breve linha do tempo, né, com essas mulheres que se destacaram, com algumas das mulheres que se destacaram e eventos que se destacaram. Vocês vão ter que seguir até lá, não sei se... É isso aí. Bom, essa linha do tempo é uma linha de reflexão, como que hoje chegamos até aqui. Tantas mulheres, tantas pessoas, tantos movimentos aconteceram para que hoje pudéssemos estar aqui juntas. Bom, em 1827 foi quando meninas foram pela primeira vez liberadas para frequentarem escolas. Um adendo também que aqui não se esgotam, existem mais conquistas. Em 79, mulheres conquistam o direito de acesso às faculdades. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Em 1932, as mulheres conquistam o direito do voto. Vejam só, hein? Quanto tempo de luta para se chegar ao direito do voto. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Mulher era, até então, uma propriedade ou do pai ou do marido. Estatuto da Mulher Casada. Somente em 1974, há pouco tempo, as mulheres conquistaram o direito de portarem o cartão de crédito. Com limite, né? Gente, só em 74 elas tiveram o direito de ter um CPF na questão dos direitos a financiamento, a crédito. Até então, eles precisavam de um homem para assinar um contrato de crédito para uma mulher. Em 1977, só então é aprovado o direito de divórcio. Uma vez casada, não havia opção de divórcio. Em 1979, podemos jogar futebol. Garantimos o direito à prática do futebol. Gostou? Não podia. Olha só, isso só foi em 79, não faz tanto tempo, foi. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher, a proteção da mulher. A nossa Constituição, somente de 1988, gente, a Constituição passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Que horror! Gente, até 88, mulheres não eram consideradas tão cidadãs quanto os homens. E em 2014, foi instituído o Dia da Mulher Negra. Em 2015, somente, foi aprovada a lei do feminicídio. 7 anos. Expresse as conquistas. Em 2018, só então, importunação sexual feminina passa a ser crime. Os homens podiam assediar, que não era crime. Ainda tem mais Mas é crime. Mas ainda tem Agora é a cultura. crime. É. Em 2021, pandemia, isso, é criada a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher.
somente agora. Não pode apalpar, não pode violar, não pode praticar nenhuma violência política contra a mulher. E assim, nessa retrospectiva de caminhada, seguimos aqui juntas, né, em busca de sempre inclusão, pertencimento, desenvolvimento, potência de nós mulheres. Bom, a mim coube apresentar a vocês a Dandara dos Palmares, uma mulher pouco conhecida, e a quem eu estou aqui trazendo um pouquinho da história dela, muito honrada e com muito respeito. A Dandara, ela não é uma mulher muito conhecida, né? Mas ela foi casada com o Zumbi dos Palmares. E com ele, ela teve 3 filhos. A Dandara, ela era dona de casa, mas ela sabia lutar capoeira, ela sabia usar as armas, e ela lutou ao lado do Zumbi em todas as lutas pela libertação do seu povo. E ela também foi uma das responsáveis pela estratégia, né, de proteção ao quilombo, até que ela foi capturada, ela foi presa. Só que, para não retornar para a escravidão, ela preferiu se jogar de um penhasco. E assim ela conquistou a sua libertação. Então, mulher negra e que o tempo todo lutou pela liberdade. Bom, agora nós vamos começar com a nossa roda de conversa. E uma das participantes da roda de conversa é a Beth Schmeier, que ela está na casa, está atendendo um outro compromisso e ela vai se juntar a nós daqui a pouquinho. A Beth é sócia fundadora da Ozoma Diversidade, Cultura e Educação, é membro do Grupo Mulheres do Brasil e lidera os comitês de igualdade racial e o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. A Andréa Ramos, a nossa querida disruptiva, é publicitária e autodidata em finanças, e depois de 20 anos no mercado financeiro, percebeu que poderia tornar o mundo mais equânime e inclusivo. E a Andréa, ela é do Comitê 88, né? A Isabela Borges, advogada criminalista, enfrenta as ações dos conflitos familiares e crimes praticados contra mulheres. É psicanalista e historiadora, além de professora e palestrante. Fundadora do Instituto Survival e do Sentinelas, colunista da revista Cláudia e do Consultor Jurídico. Atua em casos de ampla repercussão nacional. Emanuela Oliveira. Ela está atrasada? É mulher preta, psicóloga, educadora popular, articuladora comunitária, promotora legal, popular e né? E quem vai mediar vai facilitar, né, essa roda de conversa é a Vanessa. A Vanessa tem 43 anos de idade, é a mãe do Gabriel. Atualmente está líder e voluntária do Comitê Vozes, do Brasil. Boa noite. Bom, a Vanessa é advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e membro efetivo da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Muito bem, boa conversa. Olá, mulheres, boa noite. Sejam muito bem-vindas novamente. A Manuela chegou. Manuela, pode deixar. Eu vou deixar só receber a Manuela para estar apresentando. Pode vir aqui, Manu. Bem-vinda. Manu teve um problema no trânsito, por isso atraso, mas chegou a tempo, chegou na hora. Sejam muito bem-vindas. Hoje o nosso workshop é feminista, sim. Nós já viemos aí com a linha do tempo. Por que a linha do tempo, Vanessa? Porque passar
esses marcos, porque isso reflete na nossa vida. Todas essas conquistas femininas refletem na nossa vida, e nós temos que passar a cuidar também de educar nossos filhos, e hoje nós temos até uma pequena aqui, uma pequena feminista, linda. Nós temos que passar, se já não estamos educando, a passar a educar os nossos filhos também para entender isso. Porque eu trago um exemplo que eu li no livro da Chimamanda, que fala o seguinte, que uma família, ela tinha um casal, um menino e uma menina, e ela ensinou só a menina a fazer um macarrão instantâneo, e o menino não. E quando o menino precisava comer, pedia para a menina que cozinhasse. E aí a Chimamanda traz para a gente a seguinte pergunta: por que só para a menina se alimentar é tão importante? Então todos, homens e mulheres, meninas, deviam aprender também a cozinhar, porque é essencial para a nossa vida. Então, só uma reflexão para a gente aí, para levar para casa, tá bom? Nosso primeiro tema é luta feminista, conquista e seus impactos. Então, trazendo aí essa linha do tempo, a gente sabe que o movimento feminista teve várias conquistas, as meninas apresentaram algumas delas, não são todas, as lutas das mulheres foram várias. Então, trazendo isso, eu vou perguntar para as nossas convidadas o seguinte: como você acredita que essas conquistas influenciam nos dias atuais e a importância do papel da mulher na representatividade dessas lutas? Eu vou pedir para o microfone passando, porque hoje a gente só está com um microfone, tá bom? Bom, boa noite a todas. Boa noite. Eu fiquei muito feliz com esse painel. Eu falei que, afinal de contas, ninguém precisa ter medo do feminismo, tipo, medo do lobo mau, e se intitular e trazer para si essa palavra que ela, na verdade, ela representa tanto e a gente, às vezes, tem muito pouco conhecimento. Eu acredito, né, que o feminismo ele é uma luta, né, até para a gente colocar essa ponderação, que eu acho que também é importante. O feminismo é uma luta, primeiro, que ela é coletiva. Então, você tem que pensar no feminismo como muitas mulheres em prol de melhorar a sua situação. E aí a gente já pensa em políticas para que essas mulheres elas consigam ter uma vida um pouco melhor. Um dos fatores que a gente viu ali foi, como falou, nosso cartão de crédito é tão recente que a mulher tem. Se eu disser para vocês que aquele bolsinho da calça jeans, ele é proposital. Já era para nenhuma mulher ter o domínio da sua posse. Então, ela entregava para o marido colocava no bolso. Por isso que a mulher, geralmente, ela não tinha calça com bolso naquela década que a gente está falando. Então, tudo isso, a gente precisa começar a parar para pensar. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente consegue fazer as coisas. Todo esse movimento, ele ajudou que a gente conseguisse, inclusive, ter uma casa como essa, liderada só por mulheres. Acho que o caminho começa aí. Boa noite a todas. É uma alegria estar aqui nessa noite, dialogando com vocês. Eu agradeço ao convite na pessoa da Vanessa, que gentilmente me convidou para estar aqui. A honra é minha. E essa é uma pergunta que parece simples, mas é complexa, né? Porque nós estamos aqui por muitas lutas, né? Que a história da humanidade nos explica e nos conta. Se me permitem fazer uma breve análise aqui, no período paleolítico, nós vivíamos algo muito diferente do que a gente vive hoje, né? Do que a gente viveu na história mais recente da humanidade. Era um período no qual as mulheres eram cultuadas por guardar o mesmo mistério que a natureza, portanto, por trazer a vida, né? Pelo seu canal vaginal, assim como as plantas floresciam, assim como as raízes nasciam. E os homens não entendiam esse papel, era um papel místico, era misterioso, né? Então, as mulheres eram cultuadas por isso. Essa narrativa, ela passa a mudar, e a gente consegue entender essa narrativa olhando um pouco para as deusas e para os desenhos e para a produção artística dessa época. Ela passa a mudar com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, quando é necessário que animais grandes sejam caçados, né? E aí vem o uso da força, e com tudo isso, o homem começa a entender também o papel dele no nascimento das crianças.
com a domesticação dos animais e com o plantio das plantas. Daí para frente, a gente acessa um período patriarcal, onde a mulher é tirada do lugar de poder e o homem passa a dominar esse lugar, e a gente vê também pelas figuras mitológicas da época, né, pelos deuses e pelos mitos da época, como explica Joseph Campbell para a gente. Vou dar um pulo aqui, um salto histórico, para não adentrar em Bíblia, né, que é um conteúdo um pouco polêmico e longo, mas pensemos um pouco na caça às bruxas, que é um movimento que poucas pessoas falam a respeito, mas que dizimou 11 milhões de pessoas, sendo que destas, 85% eram mulheres. Os tribunais da Inquisição foram instalados para matar mulheres, mulheres que não seguiam os padrões. E é interessante porque existe um livro que chama Maleus Maleficarum, que é uma espécie de código penal inquisitorial. Nesse livro existem os motivos pelos quais as mulheres eram perseguidas, o procedimento, bem parecido com o nosso processo penal, inclusive fala sobre suspeição, sobre testemunhas, e as penas, que eram absurdamente terríveis, como afogamento, a forca, como a fogueira e muitas outras. O fato é que, se a gente lê esse livro, ele chama, em português, Martelo das Feiticeiras. Ele está disponível para venda, eu recomendo fortemente que vocês leiam. A gente percebe que a narrativa que levava ao assassinato de mulheres era porque eram fofoqueiras demais e poderiam dizimar as artes da magia, porque poderiam ter filhos com a figura mitológica diabo, né, o demônio, que era uma figura muito usada na época para gerar culpa nas pessoas e fazer com que essas pessoas obedecessem às regras. Mas a preocupação era com o corpo, né, com a liberdade sexual, para que não fossem produzidos filhos a todo tempo, num período onde havia uma escassez de alimentos, num período onde a geração de filhos que não fossem do marido daquela mulher, enfim, poderiam gerar bastardos, essa liberdade toda preocupada. Gente, não mudou muita coisa dessa época para cá, tá? A gente segue sendo perseguida. Só está um pouco mais sofisticada essa perseguição, tá? Mas a gente segue vendo a mesma coisa. Eu dei uma aula essa semana na Escola Paulista da Magistratura, onde eu falei sobre isso para juízes e desembargadores. Por quê? A gente vê isso nos tribunais de justiça acontecendo hoje. Nós temos leis muito boas, como a Lei Maria da Penha, e como as legislações que foram demonstradas aqui na apresentação de hoje, mas o que adianta termos leis boas se as pessoas que aplicam ainda não assimilaram o que é o feminismo, o que é o julgamento com perspectiva de gênero? Então, eu escrevi na Cláudia, na minha última coluna, que nós perdemos a batalha cultural, nós estamos perdendo, nós falhamos. E que para darmos esse passo além, e para conseguirmos transformar essa realidade, a gente precisa de muita união, a gente precisa dar um passo além. A gente precisa falar sobre autoconhecimento para a transformação social, para que as pessoas possam refletir sobre os seus próprios traumas e o quanto esses traumas pessoais eles circulam na sociedade, né, no inconsciente coletivo, que ainda dizima mulheres. Então, eu digo que a saída é realmente a nossa união, é o estudo, é termos mais mulheres nos espaços de poder, incentivarmos que mais mulheres estejam nesses lugares, menos competição, a olharmos para as mulheres em situação de vulnerabilidade que acumulam marcadores sociais. Só assim a gente vai conseguir dar um passo. E, claro, conscientizar também os nossos meninos e os homens, né, que são grandes aliados, precisam receber essa informação, grupos reflexivos para homens. Enfim, são muitas as ferramentas. Não quero esgotar aqui o tempo de uma mini palestra. Vou passar aqui para a minha companheira aqui de bancada. Obrigada. Boa noite a todas. Prazer estar aqui hoje. Agradeço a Vanessa pelo convite. Peço desculpas pelo atraso aí. Interessante a pergunta, né? Porque desde quando você fez o convite, eu fiquei revisitando, assim, como eu acessei o tema feminismo. E fui revisitando e pensando que causou um estranhamento, né? Feminismo, o que é isso? Essa coisa nebulosa. E acho que o que todas as lutas representam hoje é o que nós estamos tendo aqui agora. Pegando todo o histórico que as companheiras trouxeram, há tempos atrás seria impossível estarmos reunidas, né, para tratar de um assunto como o feminismo, que
diz respeito aos direitos das mulheres, né? As nossas vidas. Então, acho que o que as lutas representam, né, o que o feminismo representa é esse fortalecimento, a união e o encontro entre mulheres. Eu vou passar aqui, eu vou pular um tema aqui, depois a gente volta, porque vamos ver se dá tempo da Beth voltar para um tema, né, da Beth também. Eu prometi para ela que eu voltaria no tema. Então, vamos para o tema mulher e mercado de trabalho. A mulher que opta pela carreira, trabalho e família, né? Ela opta carreira, trabalho e família. Normalmente, ela, além disso, ela agrega coisas, né? Ela vai agregar cuidar dos filhos, cuidar da casa, e ela vai, além disso, ela tem que cuidar dos estudos e do trabalho. Isso acaba atrapalhando, ou às vezes, por vezes, prejudicando algumas mulheres que acabam desistindo porque não conseguem conciliar. E aí, eu vou perguntar para a Andréia, agora a pergunta direcionada para a Andréia. Andréia, sim, ainda as mulheres normalmente precisam mostrar que são mais capazes, melhores, né? São melhores que os homens. Eu vejo isso na minha própria profissão, sou advogada como a Isabela, e nós normalmente nós temos que ter um destaque maior, né, perante os homens. E aí, nessa linha, Andréia, de carreira, de mercado de trabalho, nós gostaríamos que você compartilhasse com a gente qual a importância das mulheres no mercado de trabalho, inclusive nos cargos de liderança e nas funções que são predominantemente exercidas por homens, né, como engenharia, etc. E quais são as barreiras que essas mulheres enfrentam ainda nos dias de hoje? Porque parece que não, mas ainda tem. Bom, não sei se vocês sabem, mas a gente teve um retrocesso na pandemia, com mais de 20 anos de retrocesso em termos de liderança feminina. Se a gente for pensar na equidade no mercado de trabalho como um todo, vai dar mais de 278 anos, mas eu sempre falo que esse número não é tão válido assim. Porque se a gente pensar no ambiente, hoje, um ambiente gerido por homem, são 278 anos. Se a gente começar a criar ambientes diversos, esse número ele tende a cair. Mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Por que a gente sempre, principalmente no Brasil, e aqui, América do Sul e países um pouco mais pobres, a gente sempre incorre nessa situação do jornada dupla, tripla e afins? Vocês têm uma noção de por que isso acontece? Alguém tem um palpite? Se vocês não sabem, vamos discutir sobre isso agora. Naquela época da Maria Quitéria, que foi mencionada aqui, 1800 e alguma coisa, a gente teve que instaurar no Brasil uma lei chamada ventre livre. Gente, isso é desesperador. Como que pode você ter que procriar para gerar mão de obra escrava? E aí, é duro, né? É uma coisa que quando a gente para olhar isso, é uma dor, assim, muito difícil. Tanto que a dor racial no nosso país é uma das mais difíceis da gente poder lidar. E aí, pensa, dentro desse contexto, quando começaram a abrir a porteira das fábricas para a gente poder trabalhar, como que era a condição? Condição de cuidado. Aí eu, Andréa, vou contar um episódio. 28 anos de idade, gerenciava uma conta muito poderosa dentro de uma instituição financeira. Aí meu chefe entrou, olhou para todo mundo e falou: André, pega um café ali para mim, juro. Eu queria, na verdade, Camila foi minha chefe, gente. Apresentando Camila, minha chefe, Camila, testemunha ocular. Eu não era uma pessoa fácil. Nesse momento, a vontade que eu tive foi o quê? Tacar a cadeira na cara dele, né? Eu fingi a egípcia. Opa, pede pro João aí. Eu já virei e falei assim: não, o Thiago tá do lado da máquina. Eu tinha essa ligeireza, mas a gente não tem esse timing. A gente não tem, gente. A gente vai lá, até hoje, e atende a demanda. Caladinho.
Então, a nossa luta no mercado de trabalho, respondendo a sua pergunta, quando a gente pensa em liderança, a gente tem que pensar que é uma coisa ainda muito primária, que nós precisamos nos ajudar enquanto mulheres. Que eu tive esse mindset, porque desde que eu tinha 4 anos, eu vinha com uma mochilinha e falava, vou viajar o mundo inteiro porque eu quero esse legado. Só que a maioria das mulheres não tem essa oportunidade. A maioria das mulheres não tiveram outras mulheres para poder mostrar que isso era normal. E a maioria das mulheres não tem esse timing, que é no milésimo de segundo, você tem que ter um raciocínio muito rápido para não deixar o cara colocar você ou uma outra mulher, que estiver numa posição superior à sua, para colocar você numa posição de subserviência. Então, respondendo a sua pergunta, para a gente melhorar, o caminho é um. A gente precisa ter realmente o acolhimento com os homens para poder explicar um pouco para eles que o jogo é diferente. Afinal de contas, a Marta é a melhor jogadora do mundo, tá, gente? É a melhor jogadora do mundo, estatisticamente, e foi recentemente que a gente começou a jogar futebol. Isso é sério. Então, partindo já desse princípio, a gente tem que ter a reeducação junto com a proatividade, da gente pensar que uma cadeira num conselho como a minha, que eu consegui com 41 anos, eu sou uma das conselheiras mais jovens que a gente tem agora no nosso país, a gente sabe que é muito difícil, não é uma cadeira só minha, é uma cadeira que eu estou levando todas vocês junto. Então, começa daí o raciocínio, que eu convido vocês para poder pensar a respeito de liderança. Perfeito. Acho que tá eu acho sem, que né? desligou. Eu acho que acabou. Vocês Então vamos ter que falar algo, tá? Meninas, vamos ter que mudar a estratégia. Então vamos lá. Vou tentar falar alto, porque minha voz é baixa. Se alguém não ouvir, pede para eu repetir, que eu repito, tá bom? Não. Agora eu vou perguntar para. Você prefere que chame de Isabela ou de Bela? É a gosto do freguês. Agora? Então tá bom. Então, falando ainda do mercado de trabalho, que é o nosso tema agora, você acredita que a mulher que possua uma autonomia financeira, ela consegue, ela adquire oportunidades para poder se desvincular de uma pessoa, de um agressor, né, daquele relacionamento abusivo, porque normalmente uma mulher que está sofrendo um relacionamento complicado dentro de casa, com o namorado ou com o marido, seja lá o que for, muitas vezes ela não se desvincula por conta de condições financeiras. Você acredita que influencia? Com certeza, pessoal, a autonomia financeira é um fator que é básico para que essa mulher consiga romper o ciclo da violência doméstica. Não apenas é básico, como por essa razão, o meu instituto, que é um instituto que incentiva o desenvolvimento das mulheres e que também acolhe as mulheres, nós temos hoje 600 voluntárias, uma rede de apoio real que acolhe mulheres em situação de violência doméstica, advogadas, médicas, psicólogas, psicanalistas, professoras de yoga. E, para além disso, um dos pilares do nosso instituto é a autonomia financeira, o desenvolvimento da autonomia financeira, assim como o desenvolvimento da autonomia profissional. Tudo bem? A Betsy vai sentar aqui do meu ladinho. E aí, como eu estava só para concluir, então nós sabemos que é essencial, pois os números nos mostram que um dos fatores que mantém as mulheres em situação de violência doméstica é a dependência financeira, né? Eles dependem dos seus agressores. Então, precisamos, de fato, para que essas mulheres possam romper o ciclo da violência doméstica e denunciar, possibilitar meios para que isso aconteça. Não adianta a gente falar apenas levar informação, dar delegacias de polícia. Isso eu falo que vale muito, né, para todo mundo, que aquela sua mãe, que ela não estudou, que foi empregada doméstica, ela fez o melhor que ela pôde com as armas que ela tinha naquele momento. E às vezes, a gente esquece isso, a gente vai valorizar, nossa, se você chegou aqui, é porque a sua mãe, teu pai, a tua avó, eles fizeram o máximo que eles podiam, e às vezes a gente tem vergonha da nossa história.
né? Então, a gente também precisa resgatar essa ancestralidade, resgatar a nossa força que vem dessa raiz, e a partir daí, a gente construir aquela possibilidade de eu posso chegar lá. Né? Eu tenho competência, então eu vou trabalhar autoestima, autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental, né? A gente precisa se conhecer para que a gente possa crescer, trabalhar com o conhecimento, trabalhar com o que é liderança, o que é comunicação, né? O que é network, né? E nós mulheres, a mulher não faz network, a mulher também faz network, a mulher sabe fazer network. Né? A gente tem algumas falas que a gente escutou, a mulher não sabe fazer network, só homens. Não, nós sabemos fazer network. Né? Nós sabemos comunicar. E até melhor, mas a gente tem. Ah, não, a mulher não fala. Então, a gente tem que aprender que, de repente, você quer uma promoção, você precisa chegar para o seu chefe e ter uma comunicação. Eu quero aquele cargo. Porque a gente precisa deixar esse medo de falar o que a gente quer. A gente precisa colocar para fora quais são nossos sonhos, né? E nada impede também que meu sonho seja de ser executiva e ser mãe. Uma coisa não limita a outra, né? Então, aquela coisa, mas eu queria casar e ter filho, então, não, você pode ser mãe, você pode ser executiva, você pode ter seu próprio negócio, né? Que você pode fazer. O que você precisa é de uma rede de apoio, né? Aí, se você tem uma rede de apoio, você pode ser. Né? O homem chega lá porque ele não faz, ele fica naquele papel de que, eu sou o provedor, né? Então, e a mulher. Não, ele chegou lá porque alguém fez alguma coisa para ele, né? Lavou, passou, cozinhou. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? Trabalhar com essa questão, dessa mudança de mindset, que nós somos companheiros e parceiros nesse caminho, né? Nessa jornada. E assim não fica pesado para ninguém. Perfeito, perfeito. Beth, vamos lá. Voltei agora para o tema violência contra a mulher, né? Vamos iniciar ele agora com a Beth, então. E aí a gente traz um dado. No primeiro semestre de 2022, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou mais de 31 mil queixas de violência doméstica contra as mulheres. Os agressores são, em regra, companheiro ou familiares, pessoas que estão próximas. Aí eu vou perguntar para a Beth, né? Então, o feminismo, ele é um movimento que denunciou a violência contra as mulheres, como consequência da opressão, né, das mulheres. E aí a gente tem aquela expressão em briga de marido e mulher, não se mete a mulher, que é bastante exemplar, né, de uma questão de opressão também. Eu gostaria de saber como podemos combater essa violência. E já abro aqui para você também falar sobre a caminhada. Tá bom. Bom, a Manu é promotora popular, né? Então eu falo isso, a questão, no meu modo de pensar, eu acho que como a gente pode combater a violência é a informação. Nós temos aí o machismo que é estrutural, né? Então, como que eu monto uma estrutura, né? O machismo está na base da sociedade brasileira. A nossa sociedade brasileira foi construída sobre o machismo, né? Como está de uma forma, do racismo, do machismo, é estrutural. A gente precisa começar a falar sobre violência doméstica, precisa falar sobre direitos das mulheres, e precisamos mudar esse mindset que começa de criança. Precisamos criar nossos filhos de forma muito diferente. Ele precisa respeitar o corpo da mulher, ele foi feito para não ser respeitado. Se eu não sou respeitado, eu não tenho dono. Então, por que a gente apanha? Eu não tenho respeito, eu sou dona daquele corpo, sou dono daquele corpo e faço dele o que eu quiser. Então, se a gente começar a criar nossos filhos, nossas filhas, entendendo que elas são independentes, ninguém é dono delas, né? Eu tenho que respeitar quem elas são. Né? Então, não existe que rosa é de menino, azul é de menina, que boneca é um brinquedo para menina, e carrinho é para o menino, que jogar bola é coisa de menino e não de menina, que a mulher foi feita para casar, para cuidar de casa, e o homem foi para ser o provedor. Se a gente não começar a mudar estruturalmente essa forma que a gente está criando nossos filhos, a gente vai demorar muito para mudar essa questão de violência contra a mulher. Porque você coloca, a partir do momento que eu sou dependente, né, eu não tenho vontade, a pessoa vai ter mim o que ela quer. Né? Isso é um ponto. Outro ponto, a gente precisa entender o que é violência contra a mulher. Quais são os tipos de violência que a gente tem. A física, a gente vê. Tomei um soco, toca no todo mundo viu. Isso é uma violência. Estou vendo, ela é visível. E a violência não visível? A violência moral, que vai acabando e minando a energia daquela mulher,
dia a dia, né? Que, nossa, a mulher minha não trabalha, eu que sustento. Tem até uma sátira no Instagram que vai, mulher minha não trabalha, eu que sustento. Ai, querido, eu queria fazer a unha. Imagina ser tão bonito com essa unha natural. Ai, eu quero ficar o cabelo. Mas você fica só bem com esse cabelo assim natural. Ah, tem que ir lá, imagina, vai ter que ir lá bobagem, eu gosto de você, assim, então a pessoa vai minando, né? Vai minando. Você cortou o cabelo. Porque se cortou, exatamente. Então, assim, as pessoas vai minando. Então, você vai tratar de violência e entender quais são as violências. Então, como que a mulher arrebenta no relacionamento abusivo, e relacionamento abusivo não é só no casamento, no namoro também. Começou a namorar, você não pode, você vai sair com esses shorts? Não põe que eu não gosto. Ele gosta tanto de mim. Amor não está vinculado com controle e nem tapa, nem nada. Criança está lá, nossa, mãe, o amiguinho me bateu. Porque ele gosta tanto de você. O que você está? Qual a imagem que você está passando? O amor está vinculado com a agressão. Né? Então, eu preciso mudar essa imagem, eu preciso mudar esse modo de pensar. Então, quais são os tipos de violência? Patrimonial, a física, a moral, a psicológica. Então, são diversas violências que as mulheres passam. Eu entender o que é violência, como que eu saio desse ciclo de violência. Então, ela precisa de uma rede de apoio. Isso é fundamental, porque você não sai de uma situação de violência da noite para o dia. Tem mulheres que vivem uma vida de violência, uma vida, não é uma vida, e ela não consegue, fica assim, quando meus filhos casarem, eu vou embora dessa casa. Quando meu filho casar, eu não vou sair daqui. Quando acontecer, eu vou sair. E ela precisa desse apoio, saber que ela pode sair aonde ela pode buscar ajuda. Né? Isso é fundamental. Quais são as medidas que ela pode tomar para sair desse ciclo? A empregabilidade, a seleção de curso, estudar para sair dessa situação, isso é fundamental. Então, isso é um processo, né? Um processo longo de formação, educação e preparo. Tem um caso que aconteceu no Sul, acho que há uns 4 anos atrás, a mulher vivia uma situação de violência uma vida toda. Ela falou, quando meus filhos saírem, quando meus filhos casarem, eu vou sair de casa. Eu vou me separar. Ela se separou, e ele deu um tiro nela no meio da praça pública. Porque aquele corpo não é dele, aquela pessoa, ela não tem vida, ela não pode viver sem ele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito com as nossas falas, que a gente admira. Um exemplo que eu falo, tem eu falo demais, tá? Tem um caso bem interessante que eu acho assim horrível. No Instagram tem muito. E as pessoas acham graça no momento, né? Casou comigo, só separa morto. Gente, isso não é piada, gente. Você está incutindo na cabeça das pessoas que o casamento não pode acabar e só vai acabar se não tiver morto. É que a morte os separa. Gente, então, assim, e as pessoas reproduzem essa cena, reproduzem esse rio da internet. Ele é horrível, devia ser proibido, porque ele está realmente incentivando que as pessoas... E a mulher falando, né? Ele só separa de mim morto. Né? Um dos dois. Então, assim, isso é péssimo, né? Isso deve ser proibido. Deve ter uma ação civil pública para tirar isso do ar, gente. Porque isso você está, quem assiste, copia e transmite, você está transmitindo uma mensagem muito clara. E forte. Então, o cara separou, minha namorada esbanjou, ela vai morrer. Vai morrer, porque separou de mim, como assim? Eu não aceito a separação. Então, como só vai acabar com a morte, um dos dois não vai ter que morrer. Então, a gente precisa começar a trabalhar, entender como esses comportamentos que a gente vê, e às vezes, e tem comentários. Eu sou uma que não acho graça, eu falo, eu escrevo, e a gente tem um papel de fazer isso. Tem um filho, está namorando, o filho fez um comentário com a namorada, você tem para filho, você não fala isso, a gente queria que salva a internet. Ela tá linda, ela, assim, se você não gosta, não dá com ela. Ela é assim, tá ótimo. Então, a gente começar a mudar essa forma de pensar. Se a gente mudar, a coisa não vai melhorar. E falando da caminhada, no dia 4 de dezembro, na Praça Charles Miller, espero todos vocês, tem camiseta já aqui em cima, já chegou o primeiro lote. Né? A gente não está vendendo, mas a gente está recebendo, aceitando doações, né, voluntárias para essas camisetas. Né? Então, tem camiseta, a partir das 9 horas, lá na Praça Charles Miller, a gente vai ter uma barraca que vai atender, vai falar sobre doença sexualmente transmissível, vai falar sobre violência, qual a primeira medida
que a mulher tem que tomar como só estupro. Estupro é uma coisa que acontece mais do que a gente imagina, a gente toma muito cuidado, a gente, imagina, isso acontece lá não sei aonde, não sei onde, acontece muito. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai estar lá para conscientizar as pessoas sobre essa temática. Então, espero todas vocês. Quem não puder comprar, não tiver camiseta, põe um lenço laranja, põe uma calça laranja e venham com a gente. Gente, eu fui na caminhada o ano passado e foi maravilhosa. Recomendo. Vou novamente, estarei lá. Nessa frente, qual que era a ideia? E que a gente começou a fazer e agora é um projeto embrionário ainda, até quero que a Elizabeth conheça, enfim, ajude a gente. Amadrinhar essa mulher através de empresas. Então, por exemplo, a mulher faz uma denúncia. Aí você vai lá, faz um boletim de ocorrência, você vai perguntar para ela, mas por que você não vai sair de casa? Ela vai falar, eu não tenho como sair de casa. Óbvio, gente, a gente está falando de uma realidade onde a maioria das mulheres ainda nem fala isso, nem conseguiu entender. Ela tem tanto apego emocional pelo cara que ela não conseguiu nem entender porque ela não sai de casa. Mas quando ela já tem esse entendimento, na hora que ela responde isso, a gente já consegue ter uma vaga disponível para essa mulher. Essa vaga, ela tem todo um recorte estruturado, ou seja, ela não vai precisar passar por um processo seletivo, ela vai ter uma garantia de que ela vai receber um recurso, de fato, para poder se manter. A gente tem que pensar que se a gente fala de uma realidade de violência, principalmente nas periferias, principalmente no lugar mais longínquo, essa mulher, ela é a rede de família. Ela não é uma mulher que sustenta ela mesma. Ela é uma mulher que tem uma rede que ela tem que sustentar. Então, na hora que ela toma essa decisão, que aí entra naquela história que a gente falou aqui, do cuidado, olha a culpa, olha o tamanho da culpa que ela carrega. É muito complexa essa situação. Então, por isso que realmente tem que ter uma promotoria pública para poder iniciar esse projeto. É um projeto muito legal. Eu espero realmente que a gente tenha muitas empresas que consiga abraçar mesmo, sabe, essa ideia. E aí eu digo até um pouco mais. Quando a gente fala, né, a gente está falando aqui desde o feminismo até a equidade de gênero, que aí é você tratar mais as políticas, a gente precisa, de fato, que a sociedade ela seja envolvida nessa realidade. Não é porque a Luísa Trajano é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil que eu vou dizer isso agora, mas é uma das poucas empresas que tem um canal de denúncia ativo. Então, o que estamos fazendo a respeito disso? Sabe, como a Beth falou, tem lugar, tem faculdade, tem vários lugares que acontece o estupro. O que estamos fazendo a respeito disso? Será que a gente tem lugar que a gente pode ir lá e denunciar? Sem que a gente seja exposta, sem que a gente seja ridicularizada, sem que a gente fique com aquela marca pelo resto da vida e tenha um problema psicológico em detrimento disso também? Então, a gente precisa começar a pensar e começar também a se articular para exigir soluções sociais, não só do governo, mas das empresas, do seu vizinho. Por exemplo, teve um caso de estupro no meu bairro. Vou finalizar, gente, só contar esse caso. Foi um caso que é disruptivo, tem que entrar em cena, para vocês entenderem, tem uma rede social. Então, a disruptiva começou da rede social. Moro no bairro de Pinheiros. Um estuprador estava à solta. O que aconteceu comigo dentro dessa condição social? Um monte de mulher que morava em Pinheiros foi lá na disruptiva e falou: Disruptiva, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu parei o meu dia, eu fui na subprefeitura, eu falei para o subprefeito, meu filho, eu vou fazer a chamada na disruptiva. Se não capturar esse cara, vai ter um problema mesmo. Eu tive que virar uma assessora do bairro. E não parei. E capturaram um cara às 5 da tarde, o subprefeito do bairro entrou em contato comigo, falou, Andréa, eu falei, tem idoso no bairro, como é que é isso? Eu tive que ser esse agente. Eu estou dizendo, lógico, dentro de um contexto, que eu tenho uma rede social, mas eu acredito que o nosso futuro, ainda mais hoje, que a pauta de ESG, de uma série de fatores, vem à tona, a gente cada vez mais está envolvido de dentro para fora das empresas, de dentro de casa para fora também. A gente precisa começar realmente a colocar isso em prática. A gente precisa começar a olhar um pouquinho para o lado, começar. Teve um estupro aqui, tá? Então, o que eu posso fazer a respeito disso para não acontecer de novo? Eu acho que falta um pouco do nosso colegiado, enquanto mulher, enquanto pessoa da sociedade, também ter essa responsabilidade e poder começar a arrumar soluções para poder ajudar outras mulheres. Pode passar para isso, eu falo sem o microfone. Não, aqui eu acho que é bem tranquilo. No âmbito do combate à violência contra a mulher, né?
A gente passou a linha do tempo, então já tem a Lei Maria da Penha, já tem lei do feminicídio. No âmbito do ordenamento jurídico, como que a gente pode ainda avançar, né? Como você acha que ainda é possível avançar no ordenamento jurídico? E na prática, como essas leis estão funcionando? Está funcionando? Como está funcionando? Como eu, mulher, estou sofrendo, né, uma agressão, como que eu faço? Eu não sou uma entusiasta de se criar loucamente leis por aí, porque eu acho que não é isso que resolve. A gente tem que ter leis boas, a gente tem leis boas. Eu vou pontuar aqui algo que eu acho importante que a gente consiga alterar no Congresso, mas a gente chegou num ponto onde a gente conseguiu tutelar, pelo direito penal, o bem jurídico imprescindível e que era deixado de lado, né? Até mesmo pela nossa visão patriarcal, de que era menos relevante que a saúde mental e emocional. Muito embora, né, o próprio Código Penal, criado em 1940, traga na exposição de motivos que o criou, que, por exemplo, o crime de lesão corporal tutela a saúde, de forma integral, inclusive mental. Estava mencionado lá em 1940, mas isso nunca foi levado em consideração para a gente conseguir trabalhar a tese de lesão à saúde psíquica antes da gente ter o crime de violência psicológica. A gente sofreu muito, muito. Hoje nós temos 2 crimes que eu considero imprescindíveis, que são o crime de stalking, que é a perseguição obsessiva contumaz. Muitas pessoas criticaram quando esse crime entrou em vigor, sobretudo pessoas que não entendem o fenômeno que é a violência baseada no gênero, que o stalking é uma violência à intimidade, uma violência simbólica. E é um dos crimes que eu considero, uma das condutas que eu considero serem mais difíceis da gente fazer cessar. Porque você pode ter medida protetiva, você pode prender o sujeito, quando ele sai, ele volta a perseguir a mulher. É impressionante como o perfil do sujeito que persegue pessoas é um perfil de uma pessoa que realmente fantasia, idealiza um relacionamento, enfim. É um assunto complexo, eu adoro falar sobre stalking, é um dos meus campos de pesquisa. A gente tem o crime de violência psicológica também, que é muito importante, é imprescindível. Mas, respondendo à segunda parte da sua pergunta, nós temos ainda uma resistência muito grande dos operadores do direito em entender o que é esse crime. Outro dia eu passei uma situação super complexa numa delegacia, eu levei uma cliente para lavrar um boletim de ocorrência na casa da mulher brasileira. Sempre eu acompanho a primeira lavratura de boletim de ocorrência, não vai ninguém do meu escritório, vou eu mesma, porque eu tenho muito problema, eu gosto de acolher a mulher nesse momento, que é uma mulher de ruptura, né? As pessoas idealizam esse momento da denúncia, né? Como se fosse agradável, pronto, agora ela foi lá, se vingou do cara, agora deu tudo certo para ela. Não é assim, gente, é retraumatizador, é revitimizador, elaborar a violência, organizar uma narrativa, é muito danoso para a mulher. Então, a gente precisa estar lá, realmente apoiando esse momento e lutando pelos seus direitos nesse momento, que, via de regra, realmente não é fácil. Mas eu fui, voltando ao ponto, né, fechando as parênteses, eu fui lavrar um boletim de ocorrência por violência psicológica. A descrição dos fatos era de violência psicológica, não era crime contra a honra, não era ameaça. E o direito penal clássico e patriarcal tende a entender que não precisa de stalking, não, tem crime contra a honra, tem ameaça, para que vai criar mais um tipo penal? Sendo que é uma conduta totalmente diferente, o bem jurídico tutelado é outro. E eu lembro que nesse dia dessa lavratura, o delegado falou assim para mim: doutora, não vai dar para lavrar como violência psicológica, porque a gente não pode fazer isso, a gente só descobre no decorrer do inquérito se tem violência psicológica, eu vou lavrar como crime contra a honra. Mas não é crime contra a honra, pode até ter, né, em concurso material de crimes, mas tem uma violência psicológica em razão do forte abalo emocional que ela está apresentando. Enfim, são crimes de natureza jurídica diferentes, né? Então, um crime contra a honra, ele é um crime que vai demandar que essa mulher entre com uma queixa-crime, que é uma ação penal privada, num prazo decadencial, ela vai ter mais gastos com honorários com a advogada, vai ter que produzir uma peça, que é uma ação penal privada, que daí seja uma ação penal privada. Quando a gente olha para a violência psicológica, é um crime de muito mais fácil investigação, de ação penal pública incondicionada, não tem prazo decadencial, o próprio Estado pode mover essa denúncia, essa acusação, mas eu vejo essa resistência muito grande dos operadores do direito em olhar para bens jurídicos mais sutis, né? Como é a saúde mental, emocional, a intimidade, essa violência simbólica. E um problema muito grave
sobre o qual acho que a gente precisa se debruçar mais, que aí sim caberia uma boa lei, é a gente olhar para a violência que a mulher vive depois que ela denuncia no inquérito policial e nas ações de família, numa ação penal, porque o que eu tenho visto é, o sujeito agride a mulher, ela rompe o ciclo da violência doméstica, ela faz a denúncia. Depois ele vai continuar agredindo ela, só que no processo. Então, hoje mesmo no escritório, a gente estava vivendo um caos no escritório, porque, vou contar rapidinho para vocês esse caso, não quero alongar muito aqui, mas é um caso interessante para vocês entenderem a violência. Uma mulher, mãe de 3 filhos, não conseguimos a protetiva dela, porque a justiça negou, dizendo que ela estava remoendo o término do relacionamento, e a gente está recorrendo, né? Ela está exposta à violência. E ela tem um bom escritório de advocacia, imagina se não tivesse. Né? Como é que o juiz coloca isso numa decisão? Não vou conceder porque ela está remoendo o término do relacionamento. Não tem provas das agressões, das violências, sendo que não precisa, né? STJ nos fala que basta a falta da vítima, né? Como prova de presunção. O ponto é que nós entramos, né, com as ações todas de família para regulamentar a guarda, regime de convivência, alimentos. E no final de semana passado, os filhos dessa mulher estavam doentes. Ela tinha que entregar essas crianças para a visita. Ela me ligou desesperada, Isabela, meus filhos estão super doentes, eu não quero entregar, eles não querem ir. Eu falei, não entrega. Não entrega, a gente vai bancar as consequências. Tá com atestado médico? Tá. Foi no hospital? Foi, organiza os documentos, vamos mandar um e-mail para o seu ex avisando. Então, a gente manda um e-mail comunicando ele que não seria possível enviar as crianças e a gente documenta isso. 1 hora depois, minha cliente recebe uma notificação extrajudicial do advogado que tinha o meu telefone e ele não pode entrar em contato com a minha cliente, notificando ela para entrega imediata, porque isso seria alienação parental, que é outro discurso que está instrumentalizado. Respirou alienação parental. Eu interferi, mandei um e-mail para o advogado e falei, doutor, é só uma dúvida, ao invés de agredir minha cliente, seria possível perguntar se a gente compensaria a visita? Porque está mais fácil, né? A gente está disposta a compensar, precisa agredir, mandar uma notificação, acusando ela de alienação parental, e me ignorou. Hoje, ele protocolou uma busca e apreensão das crianças para garantir a visita dele que vai ocorrer. Eles já trocaram e-mails, ela já disse que vai entregar as crianças. E ele protocolou uma busca e apreensão, e minha cliente está desnorteada, tendo que viver essa situação com a sua rede de apoio. Mas isso tudo para contar para vocês um pouco do que é o dia a dia dessas mulheres. Então, a gente tem que evoluir nesse ponto. A gente precisa cuidar mais da mulher na fase processual também. Imagina. Então, vamos lá. Manu, a gente passou a parte jurídica, a parte do empoderamento. Quais são os outros cuidados que as mulheres vítimas de violência necessitam? E aí, no seu nicho. Bom, tá ligado? Estão ouvindo? Vou falar do acolhimento psicológico, né, que é a minha área de atuação. E escutando a Isabela, vai passando um filminho assim de casos, né, que chegam de mulheres extremamente vulnerabilizadas, extremamente amedrontadas, e com a saúde mental no chão, assim, né? Então, um dos cuidados essenciais, né, para a mulher vítima de violência e para além da violência, né, porque a Beth falou do estupro, né, que é muito mais comum do que nós imaginamos, e eu fiquei pensando, realmente, né, na nossa própria casa, mulheres casadas são estupradas pelo seu companheiro. Então, eu fico pensando assim, como cessar, né, com essa violência, assim, parece que todo tipo de cuidado não é o bastante. Então, a assistência psicológica, a própria assistência social, de saúde, que são também canais para essa mulher pedir o socorro, né, pedir orientação para fazer a denúncia, e a partir dali ela vai sendo encaminhada para os devidos cuidados necessários.
E tratando da saúde mental, acho que tem muita coisa, assim, a ser feita. Você me perguntar hoje, como é que você vislumbra o futuro, assim, né, da violência contra as mulheres? Na verdade, eu não sou muito entusiasta como a Isabela falou, porque parece que o buraco vai afundando cada vez mais, né? A gente consegue avançar em alguns pontos, mas daí vem outros que nos fazem voltar para trás e proceder. Inclusive, se tratando da assistência social, né, da assistência pública, está havendo um desmonte aí, então fica muito difícil pensar no acolhimento, principalmente para as mulheres que são do Grajaú, por exemplo, do meu território. Né, que são mulheres que, muitas vezes, em sua grande maioria, são mães solos, chefe de família, e que vivem sendo perseguidas. Né? Então, como falar da violência para essa mulher? Não tem como. A violência não é algo concebível para ela. Eu nem aceito me desvencilhar disso, porque daí eu vou desmontar de vez. E eu tenho um mundo sendo carregado nas costas. Então, acho que muito mais que urgente nós tratarmos o tema da violência contra a mulher, não só em espaços como esse, é um grande ganho estarmos aqui hoje, mas as mulheres que estão nas periferias, nas favelas, estão muito mais atrás nesse sentido. Né? Então, a gente precisa acessar também esses espaços para levar esses diálogos até lá e mostrar, falar o que é a violência, porque muitas vezes elas nem sabem. Obrigada, meu nome. Então, meninas, aqui eu trouxe para vocês as redes sociais dessa mulherada bacana que veio aqui hoje para ter um papo com a gente, tá? Tenho muito a agradecer, porque são mulheres potentes. Muito obrigada a cada uma de vocês que dedicaram um pouquinho do tempo. Vou passar. Quem quiser bater a foto para acompanhar as meninas, para seguirem elas, aproveitem para bater a foto. Tem duas telas aqui para a gente bater. Isso. Sigam elas nas redes sociais, porque são mulheres fortes e precisamos nos apoiar. Para finalizar aqui esta parte, a Manu quer falar? Eu queria estar falando falando das vivências periféricas, né? Eu sou uma mulher periférica, moro no Grajaú, extremo sul, né? Inclusive, estamos lá. Inclusive, o território comemorou agora 62 anos, é o distrito mais populoso de São Paulo, né? Então, imaginem o quanto de mulheres lá. E eu vi que você colocou aí o meu perfil, eu queria trazer um outro, que é da coletiva que eu faço parte, Consolidando os Saberes. Inclusive, minha companheira Ana está aqui, faz parte, psicóloga também. A gente faz esse trabalho de acolhimento às mulheres lá no território. E a Isolda, que também está junto com a gente, faz parte de uma outra coletiva. Pode te chamar no privado também? Pode sim. E é isso. Obrigada. E agora, mulheres, eu vou passar o microfone ali para minha amiga Elis fazer a finalização do workshop e a gente vai caminhando para o final. Boa noite. O coração está cheio, né? Respirar. Vou ficar de lado para não ficar de costas para eles. Sou Maria da Penha, uma mulher que era apaixonada pelo marido colombiano. Tudo começou em 1974, quando eu vim para São Paulo, e aqui eu cursava mestrado em farmácia. Ali eu conheci o Marco Tolereiro, um colombiano. Nos conhecemos, namoramos e casamos.
em 1976. E aí, tivemos a nossa primeira filha ainda em São Paulo. E o nascimento da nossa filha permitiu que ele tirasse a cidadania brasileira. E foi aí que tudo mudou. Ao tornar-se cidadão, tornou-se um homem violento, agressivo, agredia-me psicologicamente e as minha filha fisicamente. E então, como todo relacionamento, tem altos e baixos, né? Tem a promessa de melhora, tem a promessa que não vai mais prejudicar. E no momento desse retorno, nós tivemos mais filhos. Mas, poxa, ele não mudou. E foi em 1983 que eu sofri a minha primeira tentativa de feminicídio. Era umas 5 da manhã, eu estava dormindo e acordei com um barulho estrondoso no meu quarto. Era um tiro. E este tiro atingiu a minha medula. Fiquei ali paralisada. Em pensamento disse, morri. Não, eu sobrevivi. E o Marco Antônio, ele alegou que nós sofremos um assalto e foi onde ocorreu o incidente. Já comigo, fiquei paraplégica. 4 meses internada. 2 internações. E voltei. Voltei para a nossa casa. E então, convivendo com o meu agressor, ali eu sofri minha segunda tentativa de feminicídio. Eu fui eletrocutada durante um banho. Sobrevivi. E após essa segunda agressão, sem contar as outras, foi onde eu recebi também, mais incisivamente, um apoio familiar, de amigos. Fui buscar a justiça. E então eu recebi o apoio e saí com segurança com as minhas filhas. A justiça para o Marco Antônio, 1991 teve o primeiro julgamento. Lembrem-se, 8 anos depois. 1996, o segundo. Ambos com condenações, porém, sem prisões, recursos, alegações. E ele, o agressor, continua impune. Estamos falando de 96. Até que em 1998, 2 anos depois, o meu caso foi denunciado internacionalmente, chamam os holofotes, e somente em 2001 o Estado brasileiro foi condenado, foi responsabilizado por negligência, por tolerância à vítima, à violência contra as mulheres brasileiras. E só ali, 19 anos depois do fato ocorrido, Marco Antônio foi condenado e ficou 2 anos em cárcere privado. E aí a gente se pergunta, por que essa luta? Por que eu luto? Para quem eu luto? Eu luto por mim e por todas nós. Eu luto por uma sociedade sem violência. Eu luto para que possamos ter opções, escolhas, vivermos livremente. E eu luto para todas, porque homem de verdade não bate em mulher. Rapidamente, a Manuela trouxe um livro de um poetas, né? Poetas do Grajaú. Já estou com o saquinho aqui das inscritas, a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Alguém tira para mim? É pequenininho. Galinha. Só um sobrenome do lado, tá bom?
Mariana Braga Domingues. Tá aí? Isso. Oh, meu Deus. Vamos Agora, pensar positivo, vai. gente. Positivo. Mentaliza aí, amigas. Ana Marcelino. Mas, gente, o que está acontecendo, pessoal? Vai ser Peraí, difícil assim. dá um beijo na mão para dar uma animada. Pera lá, pessoal. Patrícia Eleutério. Ai, Ai, gente, alguém tira. Vamos fazer o Agora sem pito. Tem alguém Não, fazendo aniversário hoje? Não? Gente, Tem alguém tira. alguém que fez aniversário essa semana? Serve dia 14 de novembro? Vá? Não. A dança de Taribal vai É porque é para Thaís, Thaís? Thaís Raman, tá por aí. Já não ia dormir mais. Quer tirar mais um? Daniele Aquilin. Parabéns, Daniela. Deixa eu tirar uma foto. Obrigada, viu? Bom, meninas, muito obrigado. Agradeço muito a participação de todas as que vieram e agradeço muito a participação desse time aqui maravilhoso. Eu posso dizer que é um time, porque são mulheres empoderadas. Trouxe um mimo para cada um. O Comitê Voz está muito honrado de receber vocês. A casa do Grupo Mulheres do Brasil também. A casa está aberta. A casa está aberta para quem quiser participar. Quem quiser se inscrever no Grupo Mulheres do Brasil, é só entrar no site www.grupomulheresdobrazil.org.br. Junte-se a nós. Eu espero que tenham gostado. E as lembrancinhas para vocês, para todas as convidadas, estão aqui na mesa do Facebook. Quem quiser pegar, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada, meninas.